Então, pessoal, nós vamos dar início agora à nossa aula de ciências. Lembrando que ficou para hoje as atividades da página 164 e 165, ok? Então, é para me enviar hoje. Agora, eu vou iniciar a aula para a página 166, aonde eu vou trabalhar o para aprender poluição. Vamos lá? Leia a tirinha. Olha o que eu fiz, mãe. Abaixo a poluição. Muito bem, Cebolinha. Todos nós devemos lutar contra a poluição. Mas primeiro, limpe o seu quarto, depois o mundo. Número 1. Você sabe o que é poluição? Poluição é quando nós colocamos na natureza coisas que não fazem parte dela. E essas coisas, esses elementos, fazem mal à natureza, né? Acabam degradando o meio ambiente. Como? Se eu coloco alguma coisa no solo e essa coisa fica ali, ela pode liberar poluentes, né? Ela pode liberar veneno de alguma forma no solo, o que vai danificar o solo, certo? Se está danificando o meio ambiente, se está degradando o meio ambiente, é uma poluição. Número 2. A mãe de Cebolinha pede que ele arrume seu quarto antes de tentar combater a poluição do mundo. De fato, é importante ser organizado e ajudar os familiares a manter a sua casa arrumada. Na sua opinião, a bagunça do quarto de Cebolinha e a poluição são a mesma coisa? Por quê? Então, não, a poluição não é a mesma coisa que a bagunça do quarto de Cebolinha. Por que não é a mesma coisa? Porque o Cebolinha, ele não está causando danos à natureza, né? Ele fez uma baguncinha ali no quarto dele, mas ele vai poder arrumar. E isso não vai danificar a natureza de forma alguma, não tem qualquer relação com a natureza. Agora, se ele pegasse o lixo e jogasse no ambiente, aí sim, aí ele estaria danificando, ele estaria poluindo. Mas a bagunça do quarto dele não tem a ver com a degradação do meio ambiente. Então, a poluição é quando o homem introduz um agente poluente no ambiente, né? Que causa um desequilíbrio ambiental. Como? Se eu jogo lá, vamos supor, uma pilha no meio ambiente, no solo, essa pilha ela vai abrir e ela tem materiais que são poluentes dentro dela e ela vai envenenar o solo. Aí você pensa, poxa, mas é só uma pilha. Imagine se todos pensarem como você. Ah, é só uma pilha. Só uma pilha de bilhões de pessoas no mundo, vão ser bilhões de pilhas no ambiente. Consequentemente, serão várias partes do solo poluídas e envenenadas aí pelo material da pilha, certo? Então, vamos dar continuidade. A poluição é causada pelo despejo proposital ou não de agentes que acabam provocando desequilíbrio no ambiente. Esses agentes são chamados de agentes poluentes. Veja a seguir alguns exemplos. Então, na primeira imagem, eu tenho uma fábrica que está aí colocando um monte de fumaça para cima. O que isso quer dizer? É que ela está liberando gases tóxicos. Chaminés da fábrica liberando grande quantidade de gases tóxicos na atmosfera. Na imagem, usina de cana-de-açúcar em Leme, São Paulo. Ao lado eu tenho um lixão. Os lixões são grandes depósitos de dejetos próximos a áreas urbanas. Na imagem, lixão em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.
Então, todo o lixo daquela região em que esse lixão está vai para esse lugar. Imagina como está esse solo. Provavelmente não, né? Com certeza está todo danificado, não é mais um solo que é produtivo de alguma forma. Além de tudo, o líquido que o lixo produz, que se chama chorume, penetra o solo e pode ter chegado à sua camada de água, né? Ao lençol freático. Então a água acaba ficando com chorume, poluída. Triste, né? Vamos agora para a página 167. Efeito estufa. Analise as imagens abaixo. Então, na imagem A, eu tenho estufa de plantas vista por dentro. B, estufa de plantas vista por fora. Para que serve uma estufa de plantas? Como ela funciona? Então, as estufas são lugares que tem vidro ou plástico, né? Que são lugares fechados com vidro ou com plástico. Essa estufa ela é para aquecer, para manter uma determinada temperatura, para que se possa cultivar algumas plantas, né, flores ou até alguns alimentos que dependem de uma determinada temperatura para serem cultivadas, certo? Então a estufa ela é aquecida. Dentro dela a temperatura é diferente da temperatura do lado de fora. Então essas plantas que estão aí dentro dependem de uma temperatura para serem cultivadas. Normalmente essa temperatura aí dentro é mais quentinha, porque absorve a luz do sol e mantém esse calor preso ali dentro, ok? Então, isso é uma estufa. É um lugar que mantém o calor ali dentro para o cultivo de algumas plantas, ok? Vamos continuar. Você já sabe que a Terra é envolvida por uma camada de gases chamada atmosfera. Esses gases ajudam a manter o planeta aquecido, pois eles seguram na atmosfera o calor liberado pelo Sol. Esse fenômeno, chamado de efeito estufa, é fundamental para a manutenção da temperatura do planeta e, portanto, indispensável para a vida na Terra. Entre os gases envolvidos no efeito estufa estão, por exemplo, o gás carbônico e o gás metano. Observe o esquema abaixo para compreender o efeito estufa em nosso planeta. Então, o efeito estufa é o seguinte: o Sol ele manda o calor para a Terra. Esse calor ele bate no solo e volta. Só que os gases da atmosfera prendem esse calor aqui na Terra. Para quê? Para que as noites não sejam tão frias, né? Para que esse calor continue aqui dentro, senão à noite a parte do planeta que não estivesse com o sol iria congelar, ok? Então o efeito estufa é isso. São esses gases da atmosfera que seguram o calor aqui. Vamos ver aí no esqueminha. Parte da radiação solar é refletida pela atmosfera, então bate e volta. Parte da radiação solar atravessa a atmosfera e é absorvida pela superfície do planeta. C. Parte da radiação não fica na Terra e é devolvida para o espaço. E D. Parte da radiação retida é refletida pela superfície do planeta e pela atmosfera até ser totalmente absorvida. Então, parte dos raios solares, eles batem na atmosfera e voltam, eles não entram. Outra parte entra e é absorvida pelo solo, outra parte entra e é refletida, então bate e volta, e outra parte é mantida aqui dentro, né? Que é a letra C. Parte da radiação é refletida
pela superfície do planeta e pela atmosfera até ser totalmente absorvida. Então, olha aí na letra D. Ela bate, sobe, desce, até que essa radiação seja totalmente absorvida. Agora, nós vamos para a página 168. Vamos lá? Aquecimento global. O efeito estufa é fundamental para que exista vida na Terra, mas, por conta da poluição atmosférica, esse fenômeno tem ficado mais intenso, o que pode ser prejudicial para o planeta. Como uma coisa que nós precisamos pode virar uma coisa que nos prejudica? Vamos continuar. Alguns fenômenos naturais, como atividades de vulcão, e algumas ações humanas, como queimadas, utilização de veículos motorizados, atividades industriais e pecuárias, emitem gás carbônico e gás metano para a atmosfera. O aumento da concentração desses gases na atmosfera intensifica o efeito estufa e provoca um fenômeno chamado aquecimento global. O aquecimento global pode trazer consequências sérias para o planeta, como alteração no clima por causa do aumento da temperatura, derretimento do gelo dos polos e aumento do nível do mar, alteração do ciclo de chuvas, provocando inundações em algumas regiões e seca em outras, perda do ecossistema e de diversas espécies existentes no mundo. Então, vamos lá. Quanto mais gases que prendem o calor na Terra, são emitidos, como gás carbônico e gás metano, quanto mais esses gases estão na atmosfera, mais eles vão prender o calor aqui na Terra e mais o planeta vai ficar quente, certo? Então, se o homem continuar emitindo muitos gases na atmosfera, mais eles vão prender o calor, mais quente o nosso planeta vai ficar, mais nós vamos sentir calor, mais alterações no clima nós vamos ter, por aumento de temperatura, mais derretimento dos gelos nos polos, aumento do nível do mar, alteração do ciclo da chuva. Como assim? Em lugares que chovem muito, vão chover mais e vão ficar alagados, e em lugares que tem a seca, que ficam esperando a chuva, não vai acontecer a chuva. Esses lugares vão ficar mais secos, porque vai mudar todo o ciclo da chuva, com o aquecimento global e a perda de ecossistemas. Inclusive, há um tempo atrás, eu vi uma barreira de coral que morreu, perdeu a vida ali, porque não aguentou o calor da água. A água estava tão quente que aquele coral que levou anos para se formar ali e toda a vida que tinha nele foi perdida. Por conta de quê? Por conta do aquecimento global. A água ficou quente, o coral não suportou e acabou aquele ecossistema. É isso que acontece, certo? Quanto mais o homem produzir esses gases, mais esses gases vão prender calor aqui na Terra e mais nós vamos sofrer com o efeito estufa, com o aquecimento global. O efeito estufa, que é uma coisa necessária, se tornou uma coisa que é um problema para o mundo inteiro. Vamos continuar. As soluções para combater o aquecimento global devem incluir a redução na liberação de gases que aumentam o efeito estufa e medidas que ajudam a remover o excesso desses gases da atmosfera, como a proibição de práticas de queimadas e a redução de atividades que empregam combustíveis poluentes. Então, fábricas, não emitir menos gases, menos possível. Se você puder usar um transporte público ou mesmo usar uma bicicleta, use, você vai estar ajudando a natureza. Então, essas são algumas medidas que
que ajudam a natureza. O reflorestamento também contribui para a diminuição do aquecimento global. As plantas fazem fotossíntese e, para realizar esse processo, retiram justamente o gás carbônico da atmosfera, que é um dos gases que agravam o fenômeno do efeito estufa. Só que o homem, no lugar de estar fazendo mais reflorestamento do que tirando, fazendo o desmatamento, o homem faz o contrário. Ele desmata mais do que ele refloresta e agrava o efeito estufa. Aí eu tenho aqui uma charge que está assim: pai, existiu mesmo gelo? Olha só, que tristeza, um pinguim que já não conhece gelo. Mas será que ele vai sobreviver num lugar sem gelo? Eu acho que não, até porque o pinguim é um animal do gelo. Olha só que triste. É isso que acontece. Essa é uma das consequências do efeito estufa, do aquecimento global. Vamos agora para a página 169. Gotinha de saber. Gás metano. A criação de gado, pecuária, resulta na liberação de um gás chamado metano, que também é responsável pelo efeito estufa no planeta. No estômago dos bois e das vacas existem micro-organismos que ajudam esses animais na digestão do alimento. Nesse processo, é produzido o gás metano, que é liberado no ambiente por meio de gases, isto é, arrotos e puns. Uma grande quantidade de metano também é produzida e liberada nos lixões e aterros sanitários. Por essa razão, os aterros mais modernos são construídos com dutos para coletar o metano gerado durante a decomposição do lixo, a fim de que seja utilizado como combustível para gerar eletricidade. O metano encontra-se em maior quantidade na atmosfera quando comparado ao gás carbônico. Contudo, é cerca de 20 vezes mais eficiente que o gás carbônico na captura de calor para o efeito estufa, agravando assim o aquecimento global. Então, o metano, ele é o que prende mais calor, ele é mais potente para prender o calor do que o gás carbônico. E ele é extremamente produzido, pelo lixão. Quando o lixo se decompõe, ele libera o metano. Alguns lixões, alguns aterros sanitários já estão recolhendo fazendo algumas modificações para conseguir recolher esse gás para gerar energia elétrica. Mas os lixões conseguem fazer isso, de conseguir direcionar esse gás para outra coisa. Mas nós temos as vacas e os bois, que as pessoas, desmatam para criarem lá as vaquinhas e os boizinhos. Só que esses bois têm um pum bem potente, que libera muito metano. Então, quando a vaquinha arrota ou ela solta um pum, ela está liberando um gás extremamente poluente. Não só pelo seu odor, mas também porque ele é rico em metano, que é produzido na sua digestão. O estômago da vaquinha e do boizinho, ele tem um micro-organismo que ajudam na digestão e que nessa digestão, esses micro-organismos aí liberam o metano. Então, você pode ter certeza que o pum da vaca é poluente. Então, o homem desmata, tira tudo do lugar ali e para botar a vaquinha, e a vaquinha polui o ambiente com um punzinho com o arroto dela. Tá bom? Olha só, pessoal. Então, amanhã
nós temos aulas de português ao vivo, ok? E eu vou deixar um videozinho aqui para vocês amanhã sobre o aquecimento global, ok? Então, um beijo grande para vocês e até amanhã!